Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Mirua Recebe. Eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente espiritual do Templo Espiritualista Aruanda, casa localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje o Mirua Recebe, no quadro Vida e Axé, tem a honra e o prazer de receber duas tarefeiras do Mirua, dois dirigentes espirituais, uma Rosana do Tula e a Iá Lucide Xangô. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs, a bênção de vocês. Oxalá te abençoe, a benção, Mãe Lucia, a benção a todos os que estão presentes, a todos os dirigentes, a todos os assistentes, né, que estão participando dessa live. Boa noite, que minha mãe Oxum, meu pai Xangô, abençoe cada um de vocês. Estamos aqui, os meus irmãos, né, os nossos assistentes, e é um prazer estar aqui, e vamos lá contribuir, né? Com certeza. Bem, para quem está chegando pela primeira vez, esse é o Mirua, Mirua, né? É o movimento intrarreligioso de união afro. E o Mirua tem um lema que eu gosto muito, que sempre frisa o seguinte: solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos apenas pontos de vista. E apesar de cada terreiro ser uma célula espiritual comandada por um guia-chefe, nós pertencemos a uma única banda, a banda de Deus, a uma única raiz, que é a Umbanda. E essa árvore frondosa e grandiosa que é a Umbanda, ela tem muitos ramos, ela tem muitos galhos, e ela acolhe diferentes vertentes religiosas dentro da mesma matriz. Ela acaba acolhendo diferentes filhos que chegam na Umbanda de muitas formas. Então, hoje, nós estamos conversando com essas duas dirigentes espirituais. Mandem suas perguntas, fiquem muito à vontade. Lembrando sempre que a base desse diálogo é o respeito. Independente se o que eu venha falar ou que alguma das convidadas venha se posicionar seja diferente daquilo que você pensa, absorva, escute, pense aquilo que for melhor para você, né? E abra os olhos para o diferente. Nosso copo nunca pode estar cheio. Então, eu peço a vocês que compartilhem essa live, que neste momento ela está sendo transmitida pelo YouTube, no canal do Mirua, pela fanpage do Mirua e pela fanpage do Templo Estrela do Oriente. Além disso, marquem os amigos e coloquem a hashtag da casa que vocês pertencem. Estou vendo aí já alguns filhos da minha casa, família Teia, quem é da família Tula, quem é da família do Caboclo Jundiara que está aí, os filhos da mãe Luci, os filhos do Templo Estrela do Oriente, da casa do Caboclo Birajara, da Aldeia de Luz, assim, todas as casas congregadas agora ao falarmos de Umbanda. Então, peço também a bênção à Mãe Andréia de Oxóssi, que está aí conosco, deixa eu ver aqui, algum outro dirigente, a todos os irmãos que estão por aqui, sejam muito bem-vindos a este momento. Vou começar aqui, então, fazendo uma pergunta que é um pouco clássica já, né, para os nossos convidados. Vou pedir para a mãe Rosana começar respondendo o seguinte: como vocês chegaram à Umbanda? Como foi esse despertar? Foi pelo amor? Foi pela dor? Nasceram num berço umbandista ou alguma religião de matriz africana? Como se deu esse processo? Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, a minha trajetória, né, eu sou nascida de uma família católica, mas com raízes, né, e missões espirituais nas raízes africanas e no espiritismo. Minha mãe, ela gostava muito do espiritismo e por parte da minha avó havia, né, também um caminhar para o candomblé na época. Mas praticamente eu nasci num berço católico. A minha trajetória começou e eu fui levada por uma família amiga, né, cuja uma das filhas dessa família, ela trabalhava com a vovó Catarina. E lá por volta dos meus 5, 6 anos, mais ou menos, eu era levada para as sessões e eu adorava aquele ambiente, né, aqueles cheiros, né, o toque do tambor, eu ficava impressionada com aquilo. E eu me lembro, né, que antigamente era uma casa muito humilde mesmo. E havia a clareza que eu tenho até hoje, né, a imagem que eu tenho até hoje era de um gongá que ficava ao lado esquerdo, né, onde a dirigente sentava lá no banquinho dela e trabalhava com a vovó Maria Conga. E eu adorava
Eu gostava muito das giras de Preto Velho, dos caboclos, e a festa das crianças, obviamente. Mas nas giras de Exus, antigamente, as crianças eram levadas para um quartinho, né? E dessa forma eu cresci com muitos preconceitos relacionados a essa linda falange, né? E aí, certa noite, eu sonhei com uma preta velha. E ela era uma velha, assim, muito, mas muito velha, gorda, muito parruda. E ela tinha uma negritude, né, que chegava a brilhar, né? E ela tinha uma cicatriz, assim, no próximo aos olhos, e ela me dizia que um dia ela trabalharia junto a mim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E naqueles tempos também havia os gongás familiares, né? Quando não tinha o centro, as pessoas faziam lá nos seus quartinhos, nas suas casas. E em dado momento, essa pessoa, essa amiga da família, ela passou a trabalhar dentro da casa dela, num quartinho, né, na casa dela, dar consultas na casa dela para os familiares, mais amigos, as pessoas mais chegadas. E aí foi a partir daí que eu comecei o meu desenvolvimento e a minha experiência como cambona, né? Porque eu adorava ficar lá do lado da vovó, ajudando a cambonada, deitava no colo dela, então eu adorava esses momentos. Por volta dos meus 14, 15 anos, o meu processo mediúnico ele se aflorou muito mais, né? E, somado a alguns problemas que eu passei a ter, essa mesma família me levou para um outro centro, e aí foram realizados alguns trabalhos, e aí eu fui batizada na cachoeira, foi feito todo um ritual naquele momento. E aí, desde então, né, iniciou a minha caminhada. Eu passei por algumas casas onde eu aprendi muito, né, e pouco a pouco eu fui construindo a minha trajetória como um médium, né. Em dado momento da minha vida, eu me afastei dos terreiros e passei a trilhar o caminho sozinha também, na casa da minha sogra, no terraço, no quartinho, sempre orientada pela vovó Maria Conga. E eu já sabia dessa minha missão, né? A vovó já havia colocado isso para mim, em jogos também, nas outras casas em que eu participei, já havia sido levantado essa missão, mas eu tinha muito medo, né? Além do medo, né, era a questão da responsabilidade mesmo, né? Eu não me achava capaz e também não teria tempo para me dedicar a Umbanda da forma, né, que deveria me dedicar, uma vez que eu tinha um trabalho, uma vida profissional muito agitada e além da minha vida familiar. E assim que eu fui caminhando, né, e a vovó muito paciente foi aguardando, me deu o tempo que era necessário, foi me dando esse tempo, né? Mas em 2016, ela me mostrou que era chegada a hora, né? E foi quando eu comecei a buscar uma nova casa e eu ingressei na Tueá, da Mãe Elis, onde, de fato, eu iniciei a minha preparação, né, para o sacerdócio. Em 2018, com a ajuda dos meus familiares, nós compramos um imóvel, iniciamos a reforma, iniciamos umas sessões internas, né, para início da formação da egrégora da casa, né? E aí, em 2020, veio a pandemia, né? E aí nós estamos até hoje com alguns trabalhos internos, né? Firmezas internas. Iniciamos um grupo de estudos também sobre a doutrina, até porque o grupo inicialmente era composto apenas dos meus familiares, agora que está começando a entrar em algumas outras pessoas. E nosso projeto, né? Um projeto que nós temos, solidário, que ele atende a população que vive em risco social, né? Que vive nas ruas, que foi um dos pedidos da vovó desde o tempo que eu estava lá na residência dos meus sogros. E essa é a minha história. Muito interessante, né? Às vezes a gente tem que ser muito grato à paciência dos pretos velhos, né? E muitos de nós adentramos a Umbanda, né, por um gongá familiar, ou no pé de um preto velho ali vivendo, né? E você falou, mãe Rosana, de questões que são muito importantes que eu vou passar para a mãe Lúcia falar, que o cheiro do cachimbo, como que marca, né? O passe ali, eu lembro de vovó Catarina me rezando com rosário, criança, e aquilo como que era marcante, ver aquela preta velha sentada naquele gongá,
naquele quartinho nos fundos de casa ali, com a mesa montada. Mãe Lucy, conta pra gente como foi sua experiência, eu tô curioso aqui. Minha experiência, eu digo que foi pela dor, mas uma dor de entendimento, né? A minha mãe era da Umbanda, como os meus tios também eram da Umbanda, e frequentavam uma casa aqui em Irajá, né? Que é Estrela do Mar, Tenda Espírita Estrela do Mar. E essa tenda Espírita Estrela do Mar, ela trabalhava com a parte do espiritismo de Kardec, a mesa, né? E trabalhava com a Umbanda terreiro. Então eu ia, frequentava, tomava meus passes e tudo. Nós éramos muito crianças e a casa fazia trabalhos sociais, dava aula de judô. Normalmente as crianças ficavam embaixo, lá no tatame, brincando. Depois, quando cansavam, dormiam ali mesmo, acordavam. Os pais vinham, olhavam, enquanto estavam na parte de cima da casa trabalhando. Então, enfim, assim, eu não ingressei nesse momento, mas a gente ia regularmente. Isso quando muito criança. E cresci, fui trabalhar, ter a minha vida. E a minha mãe foi acometida por um câncer, né? E veio a desencarnar em 86, onde a minha sobrinha mais velha tinha apenas 2 anos. E eu tinha 24 para 25 anos. Né, e fomos muito pegos de surpresa. E eu queria entender por que, né, essa perda tão precoce. Eu ainda tão jovem, precisava tanto da minha mãe, e ela era uma pessoa extremamente ativa. E eu pensei com a espiritualidade que eu precisava entender. E aí retornei a essa casa, né, porque a gente fazia o trabalho de espiritismo, né, e tinha o trabalho da mesa. E, na realidade, no fundo, eu queria ter uma comunicação dela, né, para entender. Né? Não foi à toa, não fui lá só por isso, para entender tudo isso e, de repente, me aproximar. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, né? Eu fui abraçada pela casa, né? Acabei ficando na casa, e assim foi a primeira casa na qual eu trabalhei, onde tinha Umbanda e Espiritismo. Os meus guias foram, antes de ir para a Umbanda, trabalharam o tempo inteiro na mesa e na sala de desobsessão. Hoje, o meu caboclo, seu Tupinambá, trabalhou muito tempo na sala de desobsessão, né, capitaneando os trabalhos de desobsessão. Né, ele gerenciava as salas de obsessão. E eu fazia as explanações, fiz todos os estudos dos livros, enfim. E ali, nessa casa, eu fiquei 8 anos. Né? Fiquei ali 8 anos, trabalhando. Se eu disser para vocês o meu período de desenvolvimento, eu digo até hoje, eu digo na minha casa, não é desenvolvimento mediúnico, é educação mediúnica. Os médios precisam ser educados, né? Eu não lembro disso. Os meus guias estavam tão à flor da pele que eles não me deram todo esse tempo, né? Quando eu me lembro, eu já lembro de um trabalho muito intenso e tudo. Enfim. E a vovó deixou, vovó Maria Cumba, que eu amo, viu, mãe Rosana? Um dia eu vou visitar a sua casa para poder conversar com ela, receber um abraço. Amo de paixão. Amo demais. Ela direciona toda a minha vida, né? É uma velha carinhosa demais, né? Eu fico muito emocionada quando eu falo dela. E ela deixou um recado, porque ela trabalhava em casa também, né? Ela cuidava da família. Minha mãe era quem era da Umbanda e que cuidava da família. Quando ela desencarnou, isso ficou para mim, né? E a vovó assumiu esse papel de cuidar da família e sempre trabalhava em casa. E numa das reuniões de casa, final de ano, ela sempre descia para deixar todas as determinações do próximo ano, como fazer. Ela deixou um recado, né, para mim, que me dissesse que eu não iria mais ficar nessa casa, porque todo o trabalho espiritual que era necessário, o aprendizado que eu necessitava, eu já tinha necessitado. E que eu precisava de um outro caminhar espiritual, né?
que ali já tinha terminado o trabalho e que ela me direcionaria em outro lugar. E deixou o recado que eu visitasse 7 casas, no mínimo, para eu poder achar a casa que estaria me esperando para continuar o meu trabalho espiritual, a minha preparação espiritual. Bem, a gente, quando muito jovem, não entende muito bem o que eles querem dizer, né? Falei, como? Estou tão bem aqui, estou ótimo. Tinha uma família espiritual maravilhosa, era uma casa dirigida por 2 militares, né? Eram 2 generais que dirigiam a casa, eram rígidos, e eu agradeço hoje, né, todo esse trabalho que eu recebi, todo esse direcionamento, porque o comprometimento com a religião, né? Eles prezavam isso, né? Que os médios fossem comprometidos com a religião, com a casa. E uma festa, né, de Ogum, seu Ogum Megê desceu, trabalhou, e ao término ele pediu licença, bateu cabeça e disse que eu não voltaria mais. E eu acordei com todo mundo me olhando e eu não entendi o que tinha acontecido. E aí me disseram o que tinha acontecido. Eu falei assim, mas como assim? Né? Enfim. E eu segui, né, aquilo que foi dito. E me retirei da casa, visitei ainda outras vezes e fiquei sem saber o que fazer. Como a vovó já tinha deixado o direcionamento, eu fui visitar, né, as casas. Fui visitar, assim fiz, visitei. Até que eu encontrei a casa onde eu fui preparada como uma Yalorixá, né, pela minha mãe, Maria Helena Bonfim, de Inhaçã com Xangô. E, por sinal, o meu Xangô é o mesmo que o dela, e ela me preparou. E aí eu entendi por quê. Hoje eu entendo por quê, né? Ela me direcionou dessa forma. Porque eu precisaria abrir uma casa, ser uma dirigente, né? E eu precisava ser preparada para isso. Então a gente não entende muito bem em alguns momentos quando isso é dito, né? E assim eu fui preparada. E no meio desse caminho todo, né? Minha mãe que me preparou, de Inhaçã, ela é filha da menininha do Cantuá, né? Da menininha do Cantuá. Ela, com 89 anos, os filhos já não queriam mais que ela continuasse dirigindo a casa, porque já estava idosa, e ela me chamou. Né? Me chamou, me pediu para que eu dirigisse a casa. E eu, ainda jovem, eu falei para ela, de forma alguma. Eu agradeço, eu fico imensamente lisonjeada com essa escolha, mas eu ainda não me sinto preparada para isso. Eu quero ser filha sempre, eu disse para ela. E ela disse, filha, quando eu lhe preparei, não me preparei para ser filha. Eu lhe preparei para ser uma dirigente, para preparar outras pessoas, para que a religião se perpetue. A nossa religião não pode parar, não pode ser interrompida. E meus filhos não querem mais que eu trabalhe. E eu gostaria que você direcionasse a casa. Eu falei, mãe, sinto muito, não me sinto preparada. Aquilo para mim foi assim um choque, até porque eu tinha outros irmãos mais velhos na casa, né, preparados por ela. Eu falei, a senhora tem filhos em todos os lugares possíveis e imagináveis, eu não vou dar conta disso. E hoje, assim, muitas vezes eu converso com ela e peço desculpa, perdão, agor, porque os filhos não deixaram ela continuar, né? Então, ela teve que fechou, ficou fora da Casa do Santo, que era a vida dela. Ela hoje vai fazer 105 anos, né? E ela foi subtraída, né, desse lugar que era o amor, a vida dela, a paixão dela. E que se eu tivesse continuado, talvez ela estaria ali ainda, né, vivenciando isso. E eu não me senti à vontade a essa responsabilidade. Enfim, e aí a casa fechou, eu fiquei sem nenhum outro lugar, fiquei na minha casa, cuidando dos meus santos, quarto do santo, não sei o quê. Uns 6 anos depois, eu conheci uma outra casa, eu fui visitar com os irmãos de santo, estavam nesta casa, me convidavam várias vezes, eu falei, gente, eu não quero ir mais para a casa de ninguém. Eu já fiz o que eu tinha que ser feito, eu não quero ser mãe, eu quero ser filha, eu cuido do meu santo em casa. Eu
mas é só para visitar, para conhecer. Tá bom. Eu fui, visitei, conheci. Mãe Jaci de Ogum, né? Me recebeu muito bem. Seu Tupinambá desceu na casa dela, e que, por sinal, era o caboclo que o irmão que trabalhava junto com ela, que tinha desencarnado, trabalhava com o seu Tupinambá. E depois que o seu Tupinambá subiu, né, o seu Biraí, que era o caboclo dela, me convidou para ficar na casa. Aí, como é que você diz para um caboclo que não? Não, né? Eu aceitei e fiquei com ela. Fiquei com ela mais 6 anos, né? E nessa trajetória aí, eu fiz a minha obrigação de reforço de Alorixá na casa dela. Minha mãe de santo foi lá, elas eram amigas, ficaram amigas, né? Para que pudesse finalizar meu trabalho, né? Minhas obrigações de Alorixá. E na esteira, minha mãe de santo, incorporado no seu Cariri, que era o caboclo dela que me fez, me intimou que eu ficasse na casa até que a dona Jaci fizesse a sua passagem. E depois disso, aí eu teria que abrir minha casa. E aí eu não tive mais de onde fugir, né? Os meus orixás foram extremamente pacientes, vovó Maria Conda, seu Tupinambá, muito paciente mesmo, porque eu sempre disse, depois eu tive filhos, eu trabalhava no hospital, fazia 72 horas de trabalho, como é que eu ainda ia dar conta de uma casa espiritual? Estudava, e eu dizia que, assim, para mim assumir qualquer coisa só quando eu me aposentasse. Então, bem, depois disso tudo, a dona Jaci fez a sua passagem, a minha mãe de santo, a minha primeira mãe de santo ainda viva, ela mais nova desencarnou, e aí a casa fechou, né, os irmãos, cada um seguiu o seu caminho, e o seu Tupinambá pediu que a casa fosse aberta. Ele pediu que fosse aberta no quarto do santo, que era na casa das minhas irmãs. Eu falei, mas como é que eu vou abrir aqui uma casa, é a casa das minhas irmãs, onde elas moram, onde é a vida delas? Conversei, expliquei, elas aceitaram, agradeço imensamente, né? E lá começou o seu SET, né? Centro Espírita Umbandista Vovó Maria Conga e Caboclo Tupinambá, em 2017. E aí eu não tive mais como fugir. E em 2018 me aposentei. Eu não queria, mas a dona Mulambo deixou um dia na sua gira um recado que eu me preparasse, que um dia eu ia chegar no trabalho e ia comunicar à minha chefe que eu iria me aposentar. Falei, como assim? Eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Enfim, né? Eu sempre dou um pé atrás quando eles solicitam alguma coisa. E assim aconteceu. Um dia, eu já estava final de 2018, eu ia sair de férias, eu falei para minha chefe, olha, começa a procurar alguém que me substitua. Eu era coordenadora de saúde do trabalhador no meu trabalho, porque depois das minhas férias eu não volto mais. Eu vou sair de férias, e quando termino minhas férias eu me aposento. Ela, como assim você? Eu falei, assim, não volto mais. Né? E assim foi, eu me aposentei e estou aqui. Né? A casa vai fazer 4 anos. Estou aí na caminhada da Umbanda. Hoje, a minha casa não tem uma sede física, né? Com a pandemia, eu saí da casa das minhas irmãs em 2019 e logo depois, em 2020, a gente saiu em dezembro. Em março de 2020 começou a pandemia. Então, a gente só abriu a casa, só tivemos 3 giras e a casa fechou por conta da pandemia. Né? Alguns filhos saíram da casa. Eu imagino que alguns irmãos também tiveram esse problema. Com a pandemia, alguns filhos se afastaram da casa. E hoje eu tenho 2 filhos de santo. E nós estamos sem sede física, mas os trabalhos continuam. Eu tenho parceria com uma casa espírita aqui perto da minha casa, na Casa do Caminho, onde a gente alimenta os irmãos em situação de rua. Eu contribuo com roupas e alimentos para algumas comunidades do entorno daqui onde eu moro, e com essa casa espírita.
testa de preto velho, a do vovó Maria Conga pediu que a feijoada que seria feita para a casa, para os assistentes da casa, que fosse feito para os irmãos de rua. Eu me preparei para fazer 100 quentinhas, né? E, na realidade, graças a Deus, conseguimos dar 250 quentinhas. Muitos irmãos colaboraram, muitos, muitos. Eu fiquei muito surpresa, porque a espiritualidade, quando quer trabalhar, ela trabalha, ela nos mostra. Não devemos parar no meio do caminho, devemos crer todo o tempo, mesmo que a gente não vislumbre a possibilidade daquilo que eles nos pedem, mas eles fazem, constroem na espiritualidade para que tudo aconteça. E assim foi feito. Né? No próximo dia 19, eu estarei de novo distribuindo quentinho, seu 7, junto com a Casa do Caminho. E eu estou aqui, né? Seguindo a caminhada e esperando mais o que vem pela frente, porque nunca para, né, mãe Rosana? As coisas sempre continuam. Só para complementar, né? Como é que é o destino, né? E como é que a espiritualidade atua? A vovó Maria Conga, foi em 2018 que eu comprei um imóvel. De 2018 a 2019, a gente começou as obras, mas a coisa não caminhava, porque eu estava trabalhando, então eu não tinha tempo de estar indo lá, né? E aí, nesse inteirinho, eu me aposentei. Em 2019, eu fui desligada da empresa em que eu trabalhava, né? Então, quer dizer, todo o tempo do mundo, né, ficou lá, eu fiquei a construção, e realmente, mesmo com toda a pandemia, né, a gente conseguiu finalizar a obra, tem algumas coisas ainda para serem feitas. E a outra curiosidade é com relação à feijoada também, porque lá atrás, quando eu ainda estava na minha sogra, foi quando ela começou, ela deu essa orientação desse trabalho, e aí todo dia 13 de maio nós fazíamos, e retomamos agora esse ano também, a feijoada para distribuição para os moradores de rua. Então, é da vovó. O trabalho dela, a gente conhece, ela determina e ela dá o jeito. E eu falei assim, como na pandemia eu não tenho, como os filhos saíram quase todos, como é que eu vou fazer isso? E aí eu escrevi, fiz um texto, coloquei lá, e as pessoas que sempre foram à casa, os meus amigos, né? Não, vai acontecer, vamos colaborou, e aí aconteceu. A espiritualidade, nós somos apenas, muito sábios, né? Nós somos apenas os instrumentos, eles determinam o que tem que ser feito. Salve as almas, né? Salve os pretos velhos, salve Maria Conga. Salve os pretos velhos. Tem uma primeira pergunta aqui, eu estou vendo já, tem gente pela primeira vez, tem gente pedindo o endereço das casas, depois no final vou passar a palavra às mães para elas colocarem aonde estão. Como disse a mãe, a Lucia, ela não está com uma sede física no momento. A mãe Rosana ainda vem fazendo alguns trabalhos fechados, mas podem divulgar as redes sociais. E tem uma primeira pergunta aqui, que o pai Luiz Fernando mandou para a gente. Ele coloca assim: qual o maior desafio de um orientador espiritual na relação humana no terreiro? Mãe Rosana, qual a sua visão sobre isso? É lidar com as pessoas, né? Porque nós trabalhamos com diferentes tipos de pessoas, com diferentes culturas, né? E quando você está dentro de um terreiro, né? Obviamente existem lá regras, normas que devem ser seguidos, né? Por todos, né? E a gente, de uma certa forma, acaba conflitando, né? Com esses valores, essas culturas, as doutrinas que muitos trazem de outras casas também. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, são as pessoas. Concordo também. Luci, na sua visão, né, o que você pode agregar, né, qual a sua percepção acerca desse tema? Pessoas sempre é difícil, né? Nós, seres humanos, somos uma máquina muito complexa. E como a mãe Rosana colocou, toda casa tem regras. A nossa vida é feita de regras. Sim. Nós fomos criados com regras. Somos educados por pai e mãe, e que para eles nos educarem, eles têm que se acertarem, né? Precisam ditar para a gente as regras. E muitas vezes as pessoas não querem seguir as regras, querem fazer as suas próprias regras. E aí a gente precisa ter jogo de cintura, né?
ouvir e, ao mesmo tempo, determinar, né, que as regras precisam ser seguidas, porque é igual educarmos filhos. Sim. Nós educamos 2, 3, 4 filhos com o mesmo pilar, em vertentes diferentes, porque cada filho vai assimilar de uma forma. Então, a gente tem que ter o caminho, né, para cada filho, como a gente vai educar. E na nossa relação de terreiro é a mesma coisa, né? E o desafio é esse, com que as pessoas entendam que a casa de axé tem regra, né? As primeiras regras não são só ditadas pelo seu dirigente, são ditadas pelos mentores da casa. Sim. Então, é o que eu digo. A minha casa é ditada, as regras são, a grande maioria é ditada pela espiritualidade, pelos mentores. Vovó Maria Conga e seu Tupinambá. E eu tenho que fazer com que elas sejam cumpridas. Outras, sou eu que formulo, né? Porque a gente precisa também formular algumas regras, que não só da espiritualidade. E que as pessoas tomem conhecimento e proximidade dessas regras. Se você se afina com essas regras, seja muito bem-vindo, fique na casa. Senão você vai encontrar uma casa na qual você vai se afinar com as regras daquela casa. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Então, esse é o maior desafio que qualquer dirigente tem, de qualquer religião. Por isso que é importante que esse médium, antes de adentrar numa casa, né, tenha a experiência, conheça, visite outros locais, né, passe lá um tempo na assistência, observe, para que ele possa ter a possibilidade de ver se ele está alinhado. Obviamente, quando ele entrar, ele vai ver um mundo real. Sim, mas no primeiro momento, né, é importante, não é? Já chegou na primeira, eu quero entrar, gostei. Eu quero entrar. Não é por aí. Eu sempre comento, né, que o trabalho espiritual, como diria Chico Xavier, é disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel já falava isso. Eu acho que, como Mãe Lucy colocou, né, existe uma casa ali cada um pode encontrar a sua casa, mas desde o momento que você escolhe estar naquela casa, você deve compactuar das regras. Porque se você não concorda, é melhor bater a cabeça e buscar o seu caminho e ser feliz. Porque cada casa tem lá a sua entidade-chefe, a egrégora superior que dá as diretrizes, e o dirigente espiritual, aquele que está na contraparte física, ele tem o dever de garantir a cultura daquela casa, a disseminar aqueles valores espirituais. E algumas pessoas, elas querem que as casas venham a se adaptar. É claro que nós somos consciências individualizadas, somos seres singulares, no entanto, a gente deve respeitar aquele chão que nos acolheu, aquela casa espiritual que nos abrigou, seja no amor, na dor, que nos orientou. Não existe lugar perfeito. O melhor lugar é a nossa casa, mas a gente deve sempre exercer a gratidão. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta. Na vossa opinião, um líder espiritual é escolhido pelo astral superior ou qualquer médium pode se tornar uma liderança? Vou começar com a Mãe Lucy agora. Qual a sua visão acerca desse tema, Mãe Lucy? Olha, esse tema, sem dúvida, é a espiritualidade que nos escolhe. Mas nem todo mundo quer aceitar isso, né? Infelizmente, nem todo mundo quer aceitar. Como eu mesmo, a espiritualidade me escolheu e eu fugi várias vezes, muitas vezes, né? Mas porque eu não me sentia madura. Eu sempre dizia para minha mãe santa, eu quero ser filha sempre. Eu vou desencarnar filha, né? Então, não tinha esse desejo. Eu digo para meus filhos santos, eu nunca tive o desejo de ser uma Ialorixá. Mas eu fui escolhida, né? Então, nós somos escolhidos. Não somos nós que escolhemos. Então, ouvir o que a espiritualidade nos diz, nos dar de presente, porque ser um líder espiritual é mais uma oportunidade de evoluir. É mais uma oportunidade de melhorar, né? Não é tão fácil, não é nada fácil. Você abre mão de várias coisas, você passa por situações que você jamais imaginaria que iria passar, né? Então, respeite a sua escolha.
não faça do seu desejo a escolha, né? Então, o líder é escolhido pelo astral. E todo o trabalho já vem todo desenhado. Todo desenhado. Não somos nós que desenhamos. Nós só executamos o desenho que foi feito pelo arquiteto da espiritualidade. Com certeza. E na sua opinião, mãe Rosana, como que funciona essa questão? Certamente eu concordo também com a mãe Lucy, né? Já foi definido lá no astral, antes do nosso processo de encarnação, né? Antes de nós reencarnarmos, já estava tudo definido, né? Obviamente, coube a cada um de nós o livre-arbítrio, né? Mas, essencialmente, foi a espiritualidade, né? É uma coisa que já veio traçada pela espiritualidade. É interessante isso que vocês falam, porque mesmo sendo traçado pela espiritualidade, mesmo tendo sido acordado isso, muitas vezes antes do nosso reencarne, né, firmado esse compromisso com os nossos guias, mentores e protetores espirituais, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter medo, nós vamos ficar assustados, e nós vamos ter dificuldades, porque as dificuldades, elas compõem a nossa encarnação. Mas a única certeza que temos, de alguma forma, é que a Umbanda, ela faz parte... que a Umbanda faz parte da nossa vida, da nossa essência. E estar no terreiro, tocando uma gira, eu acho que isso acaba nos mobilizando também em prol da prática da expansão da caridade. Pensando nesse aspecto da caridade, né, e pensando hoje, no momento atual em que a Umbanda se encontra, às vezes nós vemos, né, várias pessoas querendo ser sacerdotes, e quando, na verdade, nós estamos sacerdotes, dirigentes espirituais. O que vocês podem falar para alguém que recebeu essa orientação da sua espiritualidade? Olha, como aconteceu com a mãe Rosana, como aconteceu com a Inha Lucy, comigo, você tem que abrir a sua casa. Como que funciona isso? A pessoa deve sair correndo do dia para a noite, né? O que vocês recomendam, apesar de já terem falado? Vamos tentar ser um pouco mais diretivo para quem está nessa etapa da jornada espiritual. Eu confesso que eu fui assim, bem pragmática, né? Foi no meu tempo, né? Obviamente, mas eu acho que a gente precisa estar sempre ouvindo realmente a espiritualidade. Ela vai ser sábia, no momento certo, ela vai dar as ferramentas, vai dar o suporte que for necessário para que a gente possa estar cumprindo essa missão espiritual. Eu acho que a gente precisa estar abertos, né? Estar abertos, estar sempre conectado com eles para que, né, a gente possa estar ouvindo os direcionamentos e colocando em prática, né, tudo aquilo que eles estiverem passando para a gente nesse momento. Eu também fui bem pragmática com a mãe Rosana, né? Eu fui bem... Eu não vou dizer que fui resistente, não. Eu fui protelando, né? Eu fui protelando. E eles foram bem condescendentes, né? Mas eles também têm o tempo deles. E o que eu digo para quem vai iniciar ou para ser escolhido e iniciar, ou quem acha que ele é que escolhe, ouça a sua espiritualidade. Não passe à frente dela, porque se você passar à frente dela, não vai acontecer. Sim. Não vai. Sim. Porque, como eu disse anteriormente, nós somos os executores, não somos os formuladores. Então, tudo é com muita tranquilidade, muita calma. Temos medo de receio, será que vai dar certo? Né? Não vamos atender nem agradar gregos e troianos, como diz o ditado. Não, porque as pessoas são individuais, são peculiares, né? Têm os seus próprios desejos, né? Têm seus pontos de vista. Leiam, estudem, cuidado com o que leem, aonde procuram, o que estudam. Mas, antes de qualquer coisa, ouça a sua espiritualidade. Quando eu digo ouvir,
Eles não só falam, como eles nos trazem sonhos, intuições, em acontecimentos. Muitas vezes a gente só entende mais posterior. Então, sempre a espiritualidade na frente. Eu concordo com o que vocês falaram. Quando vocês comentaram, né? Ele estava passando um filme aqui na minha cabeça que quando eu saí da casa da minha mãe de santo, depois de 10 anos ali exercendo o mediunato ao lado dela, muito próximo, vivendo o dia a dia do terreiro, quando eu saí, o pai José falou, olha, em breve o terreiro, o filho vai abrir a casa. E aí a mãe Ju perguntou, mas quanto tempo? E aí ele falou, pouco tempo, 5 anos. Aí ela, isso tudo? Né? Aí ele reforçou que o tempo da espiritualidade é um tempo diferente do nosso, mas que aguardasse aqueles 5 anos. E uma das coisas que vocês duas falaram, né, entre pragmatismo e aguardar um pouco mais, é confiar no guia-chefe, porque os mentores daquela casa, eles sabem qual é a direção, eles vão arquitetar espiritualmente. Uma casa, ela não surge da noite para o dia. O axé da casa não é plantado do dia para a noite. Tem toda uma estrutura para assentar vibratoriamente aquela egrégora. E tem pessoas que às vezes abrem casa e pensam assim, não, olha, vou começar cantando, chamando todas as linhas. É mais desafiador. Né? Você tem que ir de pouquinho em pouquinho, é um passo de cada vez. E às vezes eu olho assim, poxa, na casa da mãe Lucia tem um trabalho tão bonito com o povo do Oriente, vou colocar o povo do Oriente aqui. E mãe Rosana já faz um trabalho lá com a linha dos baianos, eu vou trazer os baianos também. E o telefone toca de lá para cá. É a egrégora daquela casa que vai determinar o momento certo. E até mesmo acontecem situações, não sei se vocês passaram por isso, eu vou abrir para essa pergunta. Eu tive vivências na casa da minha mãe de santo, por exemplo, eu não vivi linha de marinheiro. E quando o axé do terreiro foi plantado na praia, seu Sete Flechas avisou, vocês vão começar a chamar a marujada para vir trabalhar. E aí eu não entendi aquilo, e ele falou, esse trabalho vai ficar mais de um ano fechado, até os médiuns se adaptarem. E assim foi. A gente começou a chamar a marujada. O povo baiano, que eu trabalhava muito pouco, a orientação que a gente iria abrir gira com o povo baiano para aconselhamento, e de pouquinho em pouquinho, e sempre confiando no guia-chefe. Ele sabe a direção, ele está capitaneando aquela embarcação, ele tá no leme ali daquele trabalho. O que vocês podem falar disso também para médiuns, às vezes, que são um pouco afoitos? Eu tive... Desculpa. Não, pode falar. Pode continuar. Eu tive linhas de trabalho que começaram a surgir coisa de 5 anos atrás. Eu nunca havia trabalhado com marinheiro, não, cigano até já vi, assim, mas ela pouco vinha nas outras casas. O Exu, ele se manifestou bem lá atrás, mas ele começou a trabalhar de fato, também há pouco tempo. Povo do Oriente, foi nas minhas 2 últimas casas, que foi na Tuiá e no Cuca, foram as 2 casas em que eu tive um contato maior com outras linhas de trabalho, porque nas demais foram mais Exu, Caboclo, Preto Velho, né? Já no Cuca e na Tuiá eu tive, né, acesso a outras linhas de trabalho, e aí foi quando começou a aflorar, né? Eu comecei a trabalhar mais. Então, eu nunca tive pressa, não. Eu sempre... tudo no seu tempo certo. Eu achava que tudo deveria acontecer no seu tempo certo, né? E sempre foi assim. E para você, mãe Lucy, como foi essa questão? Assim, as casas, como eu falei, a minha trajetória é bem múltipla, né? Eu comecei numa casa onde tinha a parte espírita e a Umbanda, né? E eu permeava nas duas vertentes, né? Tanto na Umbanda quanto na espírita. Quando eu saí desta casa, eu fui para a casa da minha mãe, que me preparou, que era Umbanda, mas tem raiz de queto, né? Então a parte espírita ficou lá, guardadinha, né? Porque lá não tinha, inclusive eu conversei com ela, sugeri que a gente trabalhasse o estudo com os filhos, eu me propunha a dar o estudo, a gente estudava, não, filha, eu já fiz várias vezes, não, desculpa, não, essa minha mãe de santo, não, a gente não conversou sobre isso,
foi a dona Jaci, a minha segunda mãe de santo, né? Eu conversei com ela sobre isso. Ela, não, filha, eu já fiz várias vezes, os filhos vêm, depois não vêm mais. Bem, a minha parte espírita ficou guardadinha lá. Mas quando a vovó Maria Conga sentou no topo e determinou como a casa dela seria, a primeira coisa que ela falou que teria a parte espírita. Bem, a gente já tem 4 anos e eu não consegui ainda implementar a parte espírita. O meu regimento está lá, em construção. Né? Ainda não aconteceu, né? Mas eu sei que em algum momento vai acontecer. E com a pandemia, eu muito resistente em fazer as orações, né? Eu precisava me aproximar da espiritualidade, né? Fechar a minha casa, deixar a minha casa fechada na pandemia foi um momento muito difícil para mim. E, ao mesmo tempo, para as pessoas que estavam distanciadas. E aí eu me propus e comecei a fazer a oração online. E esse ano eu comecei a sugerir ao grupo que estava na oração da gente fazer um estudo. Vamos estudar? Né? Vamos estudar um livro? E eu escolhi Tambores de Angola. Né? Escolhi Tambores de Angola porque eu acho que é um livro que todo umbandista precisa estudar, precisa conhecer a interligação entre o espiritismo, a umbanda, o candomblé, que não somos estanques, né? Nós complementamos uns aos outros. O trabalho na espiritualidade precisa dessas 3 linhas. E a gente começou o estudo. Ainda não fechamos o livro, fechamos daqui no início do mês que vem. E as pessoas estão assim, maravilhadas. É a 4ª vez. Com um estudo é a 4ª vez que eu leio o livro. Né? Eu gosto de ler os livros mais, no mínimo 2 vezes. E aí eles foram entendendo, né, qual é o trabalho do espiritismo, como que a Umbanda trabalha junto com o espiritismo, até onde o espiritismo pode ir, aonde que a Umbanda entra e até onde ela vai, aonde os Exus podem ir, aonde os pretos velhos não vão. Né? Tudo isso é discursado no livro Tambores de Angola. E aí eu me senti tão à vontade, né, matando a saudade lá dos estudos no espiritismo, falando dos livros dos médios, dos espíritos, Allan Kardec, onde começou, né, porque a gente precisa trazer isso para a Umbanda, sim, porque o espiritismo ele trabalha a parte interna, né, fazer a sua reforma íntima, o médio precisa fazer a sua reforma íntima para ele permear pela Umbanda de uma forma leve, tranquila, e permitir que os seus guias espirituais trabalhem da maneira que eles precisam. Se nós, enquanto médios, não estivermos preparados intimamente, internamente, eles não conseguem fazer o seu trabalho na íntegra. Né? E aí eu falei assim, muito obrigado pela oportunidade de vocês me flexibilizar para estar na tecnologia e poder me aproximar, né, das leituras espíritas, né? E isso é importante, muito importante. Com certeza, pessoal. Já fica aí uma indicação de uma leitura. Umbanda tem fundamento, preciso estudar, preparar. Eu sou super a favor de estudo. Deixa eu pegar aqui, tem algumas outras perguntas por aqui. Vou começar a focar nas perguntas. Eu queria perguntar coisa dessa também. Vou tentar ainda. O que diriam sobre a atuação do Mirua enquanto movimento ou federação? E quais as iniciativas de valor às comunidades de terreiros que as comunidades de terreiro mais necessitam, na visão de vocês? Vou começar com a mãe Rosana. Okay. Bom, eu entendo que o Mirua ele vem como um grande agente, né, integrador e norteador para todas as nossas casas de axé. Ele vem de uma certa forma para suprir até uma carência, né, que nós temos de espaços que proporcionem discussões, né, esclarecimentos acerca da nossa religião, né, e das regiões de matriz africana. Ele também ele traz muito para a gente, ele proporciona o esclarecimento das dúvidas dos aspectos legais, né? E isso é muito importante, né, para quem está abrindo um terreiro, ter conhecimento das questões dos aspectos legais, que não é só abrir
as suas portas, tem a questão do CNPJ também, não é só o CNPJ, existem muitas outros, né, outras coisas a serem realizadas em conjunto, e bem como também dar visibilidade, né, e voz, que é o mais importante para a nossa religião, porque é uma coisa que até então pouquíssimas iniciativas nós vemos por aí. E na sua visão, mãe Luci? Eu reforço tudo isso que a mãe Rosana falou. O Mirua veio fazer uma agregação, né, entre Umbanda e Candomblé. Eu ainda sinto falta dos espíritas, mas eles ainda vão ter muita resistência. Mas como a Igreja Católica também tenha renovado e começou a se abrir um pouco mais, eu creio que em algum momento as casas espíritas também vão se abrir mais, né, para isso. E o Mirua vem nos fortalecer, né? Vem fortalecer as religiões de matriz africana, né? Vem nos dar visibilidade, como a Rosana falou. Vem nos proporcionar espaço onde nós, dirigentes, podemos falar das nossas dores, das nossas dificuldades, né? Veio nos aproximar mais, porque nós estivemos muito tempo afastados uns dos outros, né? Nos conhecer melhor, nos dizer o que a justiça nos ampara, né? O que a gente tem de legalidade que nos ampare e que nos fortaleça a nossa casa, que as nossas casas precisam se fortalecer. Nós não erguemos uma casa de axé em 1 ano, em 2 anos. Eu estou pensando em comprar uma casa para minha casa de axé, mas eu estou aqui pensando como que eu vou fazer para conseguir isso. Então, trabalhar com projetos, ele abre essa oportunidade para a gente, que a gente possa discutir, se aproximar e ter esse conhecimento, porque a grande maioria não tinha esse conhecimento. Sim. Né? E a gente, com o nosso CNPJ, a gente consegue ter financiamentos para projetos, para que a gente possa fortalecer os projetos que fazemos. Então, Mirua, eu agradeço por tudo. Se minha casa hoje tem um CNPJ legalizada, eu agradeço a todo o esclarecimento que foi recebido pelo Mirua, todo o apoio, toda a dúvida que eu tenho, eu consigo junto ao Mirua. E ter um CNPJ, saibam, a gente arruma mais alguns problemas. Não vamos falar problema não acaba por aí. Não acaba por Exato. Aí. É só o início. Né? A gente tem outros compromissos. Né? A gente precisa de auxílio contábil, porque a gente tem que nos explicar a Receita Federal, né? Mesmo que a gente não tenha receita suficiente para isso. É igual quando a gente faz nosso imposto de renda. Eu não tenho imposto de renda para declarar, né? Nada para receber, mas eu tenho que informar por que eu não tenho nada a receber e nada a pagar. Então, isso tudo é importante. E quando a gente sofre qualquer intolerância, se a gente tem uma certidão de nascimento, normalmente eu digo que o CNPJ, a legalização, formalização de uma casa, é ela ter o certidão de nascimento dela. Ela tem uma identidade. Se ela tem uma identidade, ela tem direitos também. Né? Então, a gente fica muito mais amparado pela justiça. Assim, e vocês, pessoal, que estão aí nos assistindo, para quem não conhece, o Mirua, né, que a gente vem falando, é o movimento interreligioso de união afro. O Mirua, ele vem tomando corpo, vem tomando forma, né, como uma federação, e tem um lema que solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos apenas pontos de vista. E o Mirua proporciona alguns encontros, como um encontro como esse que está acontecendo hoje, patrocinado pelo Mirua, que é o Mirua Recebe. Existe o Portal do Axé, existe o Papo de Dirigente, que é uma reunião fechada que acontece uma vez ao mês entre dirigentes para que possamos colocar alguns assuntos, escutar a opinião de um outro dirigente, como conduz na casa, e isso é engrandecedor. Né? Então, existem várias outras frentes do Mirua. Mirua hoje tem a parceria com o Parque dos Orixás, tem a parceria com a Aldeia dos Orixás, que é um outro espaço na natureza para que possamos realizar os nossos ritos, e isso é muito importante. Ter essa formalidade, né, de um CNPJ, de você estar legalizado, isso proporciona espaço para políticas públicas, até para os terreiros.
né, para mostrar que nós temos foi-se o tempo, a gente sabe que muitas casas nasceram na clandestinidade ou nasceram ali nos fundos, num quintal, mas a Umbanda ela precisa ganhar o seu espaço a fim de ser respeitada. E nós precisamos formalizar isso, e o Mirua é uma peça-chave para isso. Então, se você está nos assistindo, deseja formalizar a sua casa, conhecer um pouco mais do projeto do Mirua, entre em contato pelas redes sociais. Pai Luiz Fernando é uma pessoa extremamente disponível, tem o pai Luiz Eduardo também, que podem auxiliar e orientar. Eu vou colocar aqui uma outra pergunta, né, para vocês, né, que é uma pergunta interessante. A safra atual de dirigentes espirituais estaria capacitada a assumir o legado deixado por grandes baluartes da Umbanda? As perguntas de vestibular do pai Luiz Fernando. Do pai Luiz Fernando. Vou passar aí para a mãe Rosana. Bom, o que se percebe, né, na maioria das vezes, é que os médios, eles adentram numa corrente nos dias atuais, eles buscam colocar roupa, dar consulta e já pensam em se tornar dirigentes, né, na grande maioria. Existe também um tanto de vaidade, né? Vários deles carregam essa vaidade e não querem aprender, pois eles já se consideram como se já estivessem prontos. E aí, o que é importante, né? Acho que é para a gente deixar que o conhecimento, somado a essa vivência do terreiro, é fundamental para o entendimento da doutrina e dos fundamentos da Umbanda, porque sem fundamento, sem conhecimento, fundamento da Umbanda, não existe Umbanda, né? Eu acho que falta um pouco assim de responsabilidade, né, desses novos dirigentes, né, novos médios que já entram pensando em ser dirigentes, né, de ver assim os rituais da Umbanda de uma forma mais séria, né? Afinal, nós todos estamos lidando, como a gente já falou lá atrás, né, com vidas de pessoas. Então, é preciso que se veja a Umbanda de uma forma séria. E aí, outro ponto também que eu acho assim, muito importante, né, é que quando nós nos tornamos, né, dirigentes, né, os nossos médios, os médios da nossa corrente, eles tendem a se espelhar em nós, né, a nos ver, né, como espelhos. Nós somos seres humanos, não somos superiores, né, temos muitas falhas, estamos aprendendo ainda, estamos ainda também em processo de construção, de constante evolução, mas também nós não podemos permitir, né, se permitir determinadas posturas que não condizem com aquilo que a gente prega, né? E com aquilo que a gente aprendeu também com os nossos guias. Então, eu acho que é um ponto importante, né, com relação a essa nova safra, né? Eu me incluo, porque, muito embora eu tenha muitos anos como médium, né, mas como dirigente espiritual, eu estou começando a minha caminhada espiritual. A minha casa ainda não abriu, né, as portas para assistência. Então, eu me coloco também nessa posição e eu acho que é importante a gente estar sempre muito atento, né, para que a gente não caia nessas armadilhas. Com certeza. E você, mãe Luci? Qual a sua visão sobre isso? Eu vou bem reafirmando as palavras de mãe Rosana, e eu digo que a gente aprende a cada dia. Eu sempre digo que uma gira, para mim, é sempre a primeira gira, né? Porque a cada gira, trabalhos diferentes acontecem, né? Situações diferentes acontecem, e a gente vai aprendendo, vai entendendo. Então, ser um dirigente não é só observar aquilo que acontece, é vivenciar e entender o que aquilo acontece. Hoje, os médios conversam pouco com os guias. Eu digo, sugam pouco os guias, né?
vão beber desse saber dos mentores espirituais muito pouco, muito pouco. A gente aprende muito com eles. Então, a gente precisa, os médiuns novos precisam entender que a vivência do terreiro é fundamental. O trabalho não está pronto, ele é construído a cada dia, né? Então, por isso que quando a minha mãe de santo me pediu para assumir a casa dela, eu já estava com ela há mais de 10 anos. Eu ainda não me sentia preparada para isso. Eu era a única Ialorixá dela, que quando ela recolhia um filho, ela me permitia sair. Quando ela escolhia alguém para trabalhar, para quem fosse fazer as obrigações, entravam junto com o filho que ia recolher e saía junto. E a gente ainda acompanhava, porque era a mãe criadeira, acompanhava o filho depois que saía da casa, né? E eu precisava trabalhar, e ela me permitia isso. E ali, você no trabalho do dia a dia da casa, é que você aprende. Você aprende os rituais da casa. Cada um filho que é preparado é um ritual, porque cada guia, cada orixá tem uma forma de ser cuidado e tratado. Então, a gente aprende todos os dias. Eu tenho 32 anos de santo, mas de casa aberta vou fazer 4 anos. Então, eu estou aprendendo ainda, porque cada dia acontece uma coisa. Então, é estudar e, principalmente, vivenciar a vida de terreiro. Eu concordo plenamente com o que as duas mães falaram, né? Eu acredito muito que o estudo, ele nos dá base. O estudo, ele é informativo, mas a formação se dá no dia a dia de terreiro. Não adianta só você ser um médium que chega para a gira. Se você não participa da faxina do terreiro, dos rituais que o terreiro faz, da preparação de um amaci, de uma gira de cachoeira, porque ali, efetivamente, ao lado do seu dirigente espiritual, é que se aprende o pulo do gato. Eu posso tentar aqui, a gente pode dar aula sobre determinados assuntos para os nossos filhos de santo, mas eles só vão aprender mesmo a receita vivendo ao nosso lado, assim como nós vivemos ao lado dos nossos dirigentes, e isso é importante. Hoje, a gente vê pessoas, às vezes, que fizeram muitas formações, mas são vazias de vivência. Na minha opinião, né, tanto a mãe Rosana comentou, que já está há bastante tempo na caminhada mediúnica, a mãe Lucy também, mas assim, vivendo diariamente o terreiro, gente. Não tem outra receita. Você pode arriar 200 obrigações por dia. Se você não viver o terreiro, a sessão de caridade, o aconselhamento espiritual, a cambonagem e a faxina, né? Parece que é uma coisa meio... Você não vai saber. Faz parte. Tipo, na hora que você vai lá lavar um copo d'água, você vê uma fava e pergunta: meu pai, que fava é essa? Por que ela está aqui? Por que a gente está fazendo essa firmeza hoje atrás do portão? E essa troca com as entidades, com os guias espirituais, ela é de suma importância, né? E às vezes as pessoas dizem assim: mas vou para lá para ajudar o irmão de santo que vai fazer obrigação. É ali que você aprende, né? Com certeza. É muito bom que as pessoas possam escutar isso e que isso possa tocar um pouquinho o coração da nova geração. Eu também tenho pouco tempo ainda de sacerdócio, um pouquinho mais do que as irmãs. Eu estou há 9 anos, mas como a mãe Lucy falou, a cada gira é única. Quando você abre a sessão, é único, não vai se repetir. E ali tem um manancial de oportunidade de aprender. Vou colocar aqui para a mãe Lucy, a mãe André colocou assim: mãe Lucy, vamos conversar, vamos de Umbanda no trabalho, né? Bastante. Às vezes a gente fala assim, a gente está trabalhando. Conversávamos muito, trocávamos muitas ideias. Vocês trabalharam, para quem não sabe, no mesmo local, na mesma empresa? Exatamente. A gente trabalhava na Fiocruz, ela era minha chefe, e ela começou a abrir a casa dela lá. E aí ela trazia as angústias dela. Eu tinha já dito para minha mãe que eu não queria assumir a casa, né? E eu falava com ela sobre isso, né? E ela trazendo as angústias, né? Porque ela estava muito jovem, recente, né? Na caminhada. E como fazer, o que fazer, como é que eu vou fazer? Devagar,
vai fazendo as coisas devagar, escuta o caboclo, seu Jundiara vai saber direcionar, e a gente conversava bastante. Foram muito boas trocas de informação, né, irmão? Com certeza, muito bom. Salve o Caboclo Jundiara. O Luiz coloca assim para a gente aqui, o Luiz Vale. Como as senhoras veem a questão da intolerância religiosa? Diga lá, mãe Rosana, já viveu alguma questão como essa? O Luiz é da família, né? Há pouco nós estávamos até conversando sobre isso, né? Antes do início da live. Eu acho que todos nós, em algum momento, já passou por uma questão, né? Por um momento como esse. E, na minha visão, né, o que vai diferenciar é a forma com que cada um vai entender e vai lidar com esse momento. Eu acho isso assim, fundamental. Quando eu era criança, os meus colegas, meus amiguinhos, né, me chamavam de macumbeira, mas eu não estava nem aí, né, porque quando tinha obrigação, estava com o já branco na cabeça, né, então eles me chamavam de macumbeira. Mas eu nunca me importei com isso, não. Na minha vida profissional também tive algumas situações, mas também eu sempre lidei de uma forma muito tranquila. Quando nós compramos o terreno, nós tivemos um problema também com um vizinho do lado que é evangélico. A gente recebia lá os bilhetinhos lá jogados pelo muro, né, para tentar evangelizar a gente. Hoje somos amigos, né? Eles com os cultos deles de um lado, a gente lá com o nosso atabaque do outro. Mas uma das coisas assim, que eu aprendi, né, com a Umbanda e com os nossos guias espirituais é quando a gente deve silenciar, quando a gente deve ir à luta, quais lutas valem a pena a gente guerrear e quais armas usar, né? Porque eu entendo, na minha visão, que preconceito não se combate com preconceito. Há coisa de umas semanas atrás eu participei de uma live sobre isso e eu falei essa mesma coisa. Eu acho que nós precisamos, nós umbandistas, né, de matrizes africanas, nós precisamos mostrar que nós somos diferentes. Mas não é porque nós nos julgamos melhores do que os outros, não, mas por tudo aquilo que a nossa doutrina, né, no caso a Umbanda e os nossos guias, nos ensinam a cada dia. Os seus valores, né, da sua prática do amor, da humildade, da caridade, né? Afinal, a nossa religião é uma religião que abraça todos. E o que a gente percebe, né, que na grande maioria das vezes é nítido o desconhecimento das pessoas do que, na verdade, é Umbanda. Eu tinha muito essa percepção quando eu trabalhava, né? Muitos não sabiam, de fato, o que era Umbanda, o que fazia a Umbanda. Tinham aquela visão distorcida, né, do que a gente, né, ouve geralmente. E aí muitos acabavam reproduzindo aquilo que, na maioria das vezes, eles ouviam lá de outras pessoas, né? E é nessa hora que eu acho assim, fundamental o nosso papel de desmistificar esse preconceito que já está estabelecido. E, conjugado nesse processo, eu acho que é importantíssimo ter uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Porque, se não houver essa coerência, não vai fazer sentido algum, né? E, havendo essa coerência, as pessoas vão passar a nos respeitar, né? E pelo menos respeitar e entender também, conhecer também. É óbvio que existem aqueles casos que não tem jeito mesmo, né? São os grupos organizados, né? Que com as doutrinas deles, que só eles estão certos. Para esses, não adianta a gente falar, não adianta a gente tentar doutrinar, né? E aí o que é importante, né, é a gente estar somando esforços, buscar os meios legais para combater e quebrar esse círculo vicioso, né? O que hoje a gente faz dentro do próprio Mirua, né? A gente debate essas questões, são levadas essas questões para que sejam combatidas, porque a gente precisa ter voz também, né? Então, por isso que é importante
nesse momento, o papel do Mirua, para essas questões que a gente não tem como, né, doutrinar, explicar, aí tem que levar por meios legais mesmo. Com certeza. E você, mãe Lucy, aproveitando, né, tipo, a gente estava conversando um pouco da questão do preconceito antes de começar a live, teve até uma outra pergunta muito próxima a essa, sobre a questão do preconceito. O que você pode falar? O preconceito, a gente não combate com ele, né? A gente mostra que somos, vemos de forma diferente, né? Precisamos, antes de tudo, respeitar. É o respeito. Como a gente estava conversando anteriormente, como eu disse que eu saí hoje para o sepultamento de uma irmã, e eu estava toda vestida de branco. Então, alguns vizinhos nem me cumprimentaram, ou porque não me reconheceram porque eu estava de cabeça coberta, de máscara, né? Ou porque realmente achou estranho. Mas por que separar, né, a Lucy, de que é aquela Lucy que é vizinha, que você conhece, que você convive, e quando eu estou vestida de branco, eu sou uma outra pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Então, o que nos mostra, o que nos faz é a ação que fazemos, é como somos, né? Então, é respeitar a minha escolha, o livre-arbítrio, né? A gente não respeita a escolha daquele irmão, amigo, que resolveu ser evangélico, né? Ou porque é messiânico. Então, é o respeito. A gente não separa as pessoas são únicas. Elas se constituem da pessoa que ela é, da ação que ela faz, independente da religião dela. Se a religião nos definisse, a única coisa que nos definisse fosse a religião, né, seria muito difícil, porque muitas pessoas têm as suas religiões e agem completamente avesso àquilo que a religião prega. Não é? Por isso a gente falou lá da reforma íntima. Antes de qualquer coisa, a intolerância religiosa ela está longe da reforma íntima do indivíduo, né? Que é o amor, que é o respeito. E se a gente não consegue dialogar, né, de forma madura sobre isso, a gente tem que usar, como a mãe Rosana falou, os meios legais, né, que vão nos conceder, né, o devido respeito, né, de usar as nossas vestes, de professar a nossa religião, de ajudar. A gente não precisa, a gente tem intolerância quando a gente vai ajudar o irmão que está na rua. A gente não procura saber qual é a religião dele quando a gente vai ajudar o irmão que está na rua ou que bate na nossa porta pedindo algum alimento, alguma roupa, alguma coisa. Não perguntamos. É indiferente. Você está precisando? Eu tenho. Se eu não tenho, eu vou fazer uma forma de ter e lidar. É isso que a gente precisa, fazer com que os irmãos entendam. Então, intolerância a gente combate ou com amor ou com a legalidade. Com certeza. Teve uma pergunta aqui, né, duas perguntas que elas estão um pouco ligadas. Eu vou ler primeiro da Rosemary, que ela perguntou assim: mas Felipe, que dia vai inaugurar a Rádio Mirua? Eu andei divulgando, né, a Rosemary é uma das nossas seguidoras lá no canal do TEA. Dia 27 de setembro, todos juntos, vamos iniciar com muita alegria a Rádio Mirua, né? Então, muitos dirigentes, eu, pai Caetano, pai Luiz Fernando, pai Luiz Eduardo, mãe Andréia, vamos ter lá programas e vários outros dirigentes. A rádio está aberta. Caso alguém queira mandar algum projeto, alguma proposta, basta entrar em contato com as redes sociais do Mirua. O aplicativo já está disponível lá na Apple Store para você estar baixando, né, ou no Google Play, lá para você baixar. Né, eu já baixei no meu celular, a Rosemary também, né, já tem lá pontos cantados, as mães também já baixaram, e vamos enaltecer a nossa religião. É importante que nós, umbandistas, candomblecistas, espiritualistas, consumamos produtos, né, conteúdo da nossa religião, para que a gente consiga ganhar mais espaço. Então, fica essa dica. E aí, falando um pouco da musicalidade, quem está aqui conosco é o canal Raízes de Umbanda, do nosso irmão Sandro Matos. O Sandro, ele é autor, já cantou em vários festivais, em pontos conhecidos. Ele mandou um pedido aqui para as mães.
Posso fazer um pedido? Gostaria de ouvir as mães cantarem um ponto que faça voltar no tempo, lá na época em que começaram suas trajetórias na religião. Será maravilhoso receber esse axé. Mãe Rosana ficou um pouco vermelha ali, ó, corroborizada. Você também, mãe Lucia? Também. Nossa. Mas vamos lá, minha voz não é nada bonita, mas... Vamos lá, é com o coração, né? É isso que importa. Qual o ponto que marcou sua trajetória, mãe Rosana? Não poderia deixar de ser da vovó Maria Conga. Maria Conga é quem vem se demanda. Maria Conga é quem vem se demanda. Em seu terreiro ela diz que tem mironga. Em seu terreiro ela diz que tem mironga. Maria Conga, lavadeira de sinha. Maria Conga, lavadeira de sinha. Vai buscar roupa de chita no terreiro de Iaiá. Vai buscar roupa de chita no terreiro de Iaiá. Adorei as almas. Salve, minha avó. Salve as almas, salve a vovó Maria Conga. Olha como que legal a gente escutar. Eu não conhecia essa versão do ponto com esse refrão final. Eu conheço a parte final que diz: desceu para florir nossa banda, desceu para vencer demanda. Maria Conga veio de Aruanda, Maria Conga, ela é que é filha de Umbanda, meu senhor. Depois a gente vai trocar então para aprender essa parte. Essa aí. eu não conheço. E você, mãe Lucy, qual foi o ponto que marcou sua vida? Ai, tem tantos, deixa eu pensar aqui. Ai. Gente, eu adoro ponto cantado. Eu não passo uma semana sem aprender alguns. Essa semana eu tive com a Beatriz Nascimento. Vou estar mês que vem. O Sandro Matos, o pai Sandro Matos, é um dos meus convidados lá no Diálogo sobre Umbanda e, consequentemente, vai estar na Rádio Miru também esse programa. Tem pontos lindíssimos o Sandro. Lembrou de algum, mãe Lucia? Olha, eu gosto muito do ponto de defumação. Eu acho que o ponto de defumação é um momento de grande energização dos nossos trabalhos. A vovó Maria Conga já foi homenageada, né, pela irmã. Essa, então, nem se fala. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, beijo em alegria alfazema, vamos defumar, filhos de fé. Beijo em alegria alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Defuma. Esse momento em que o aroma do defumador adentra a casa, energiza, é um momento em que a gente já sente todo aquele clima, aquele equilíbrio, os orixás, os guias espirituais já estão assim em torno da gente, né? Só esperando o momento. Eu acho... Já estou sentindo o cheiro. E eu, saudade desse cheiro, saudade. Vocês falaram isso, né? Do cheiro do defumador, do aroma. Nós temos memória olfativa. E eu acho que dificilmente alguém que visita uma casa de Umbanda que não guarda o cheiro do defumador. Às vezes a gente passa em algum lugar, sente o cheiro, tem alguém fazendo defumador aqui. Exatamente. Aqui por perto. Logo a gente identifica ali que tem alguém da Pemba. Exatamente. Felipe, no início da minha caminhada, essa memória olfativa ela foi muito marcante na minha vida. Porque, insegura ainda, né? Eu fechava os olhos e ficava sentindo os aromas. Quando era gira de preto velho, eu atentava para o cheiro do cachimbo, quando era o charuto do caboclo, o cigarro do Exu, e aí eu ficava mentalizando, pensando só naquilo, para que eu pudesse relaxar
né, e pudesse incorporar. É um ponto que sempre, eu, no grupo que a gente está fazendo, né, eu já até falei isso com os médios também, porque é importante a gente, né, ter um ponto para ancorar nesse momento, principalmente quando está iniciando. Né? No meu caso, a memória olfativa foi algo assim, fundamental. Ai, para mim também. Era assim, essencial. A defumação, quando sentia aquele aroma que vinha, o cheiro das ervas, eu já sentia aquela... Já estremecia. Nossa, já assim, meu Deus, calma, espera só um pouquinho, eu preciso me equilibrar. Era um momento assim maravilhoso, e os diversos pontos que a gente utiliza, né, na defumação, eles são muito equilibradores, eles são muito catalisadores de energia. E unido ao aroma das ervas, é indescritível. É indescritível. Com certeza. Aqui, então, hashtag fica a dica aí das duas banhos de santo. Olha só, a gente precisa buscar algo para se ancorar na gira. Então, os cânticos, cada ponto cantado é uma oração, a defumação, às vezes a alfazema que é espargida no ambiente, às vezes tem lá a arruda do preto velho, a fumaça do cachimbo do preto velho, o charuto do caboclo, né? Tudo tem uma razão de ser. E se você estiver ali de corpo e alma presente no terreiro, com certeza você vai ser o maior beneficiado. Você pode ser médium de consulta, paz, pode ser um médium iniciante, pode ser um cambono, mas o maior beneficiado é você, porque você vai ali, você vai se equilibrar no terreiro, você vai recarregar as suas energias para lidar com as suas dificuldades. Porque dificuldade, gente, todo mundo tem. Estamos aqui encarnados num plano de provas e expiações. Não é porque eu frequento o terreiro, eu não vou ser acometido por uma doença, por uma dificuldade financeira, porque senão nós nem estávamos encarnados aqui e, quiçá, viríamos com a mediunidade como uma ferramenta potencializadora aí para resgatarmos alguma das nossas faltas. Eu vou colocar aqui uma pergunta, né, é uma das últimas perguntas que já tem aqui e o nosso horário já está avançando. O Wagner coloca assim: qual a orientação para os médiuns que trabalham em casa, em uma casa que não possui CNPJ, porém a casa é uma casa umbandista de muita luz? Quer falar, mãe Rosana, aí na sua opinião? Eu vou falar até pela minha. A minha casa ainda não tem, nós estamos no processo, eu acabei de receber as orientações, então nós estamos no processo para iniciar essa regularização, e isso não desmerece o valor, né, da casa. Então, no primeiro momento, né, a gente precisa iniciar, precisa dar o primeiro passo. E obviamente, no primeiro momento, são obras, são várias coisas que se precisam fazer, e a questão da regularização ela acaba sendo feita, né, quando todo o processo, quando a casa já está arrumadinha. Pelo menos na nossa casa foi assim. Então, mas isso não desmerece o trabalho que é realizado, o axé dessa casa, não. Tá? Com certeza. Com certeza. Uma coisa independe da outra, né? Uma coisa não influencia na outra. O axé dessa casa é o axé dela, independente se ela tem CNPJ ou não. CNPJ é uma formalização, né? Nos coloca como uma empresa que é completamente dicotomizada da questão de ser uma casa de axé. A casa de axé ela vai ser sempre casa de axé. Então, é o momento em que a gente tem a condição de fazer o CNPJ. Né? Não veja isso como um pré-requisito, não. Né? Veja quando é o momento certo. Né? Até porque você ter o CNPJ, você tem que ter condições financeiras para isso. Né? E se a gente está criando uma casa, né, você está formatando essa casa, então uma coisa vai caminhando junto com a outra, ou depois da outra. Né? Não veja isso como um desmerecimento da sua casa, de forma nenhuma. Com certeza, Wagner. Aqui agregando um pouquinho a fala das duas irmãs, o TAEA começou também sem CNPJ, até mesmo porque falta muitas vezes essa expertise. Muitos de nós viemos de casa que não tinham CNPJ, que não tinham uma formalização, isso eram geralmente realizados com casas maiores,
porque é dispendioso o processo do CNPJ, a manutenção disso ao longo do ano tem os seus desafios, suas burocracias, e às vezes, como a mãe Lucia, a mãe Rosana falaram, conciliar a vida do dirigente versus a todas essas formalidades e mais o comando espiritual da casa é desafiador, é bastante desafiador. E aí a gente vai escolhendo o que é uma prioridade. No entanto, tem algumas coisas que eu acho que, se você está numa casa e você, como trabalhador dessa casa, talvez você propor isso para o dirigente espiritual. Meu pai já pensou, o que eu posso ajudar? Porque a nossa caminhada contra os dirigentes é muito solitária. Às vezes a gente tem pessoas que vêm, trazem muitas ideias, eu brinco que são consultores de boas ideias, mas para meter a mão na massa, geralmente o dirigente conta assim, na palma da mão, às vezes de uma única mão ou das duas, num corpo mediúnico grande, com quem efetivamente ele pode contar. Porque quando você abre o CNPJ, você tem que ter uma estrutura de tesoureiro, de secretário, você tem que ter a formalização de uma conta bancária, a prestação de contas, N coisas, o conselho fiscal daquela casa, que é difícil. E até uma dica para quem está abrindo casa, procura o Miru, entende como que funciona esse processo. Uma das coisas que às vezes a gente tem que descobrir é se naquele bairro, naquela localidade, tem um nome dentro do plano urbanístico de uma cidade, se naquela localização pode ter um terreiro. Se pode, até quantas pessoas podem frequentar, que às vezes se é um bairro residencial, se é um bairro misto, se é um bairro numa zona rural, tudo isso difere. E esse tipo de orientação evita alguns problemas, porque além disso, o CNPJ é uma coisa. Aqui no Rio, se eu não me engano, não é necessário. Mas em outras cidades a gente precisa de alvará de funcionamento, tanto da prefeitura como do corpo de bombeiro, e é caro. Às vezes você tem um projeto arquitetônico, a casa toda legalizada, o imóvel, para você levar a planta, na época, na ocasião do TEA, nós gastamos quase em torno de R$20 mil há uns 5, 6 anos atrás. E manter o extintor de incêndio a todo ano. Então, assim, tem algumas questões que tem que ser colocadas na ponta do lápis para ver se a casa vai conseguir, junto com o corpo mediúnico, chegar e bancar essa infra toda. Mãe Rosana, mãe Lucia, a gente chegou ao final. Eu só tenho a agradecer, o tempo passou de forma super rápida, e agradecer a todos que participaram. Eu vou passar primeiro para a mãe Lucia, para você deixar suas considerações finais, falar se a sua casa tem alguma página no Facebook, se alguém de fora que quiser participar desse grupo de estudo que você está conduzindo, ou dos grupos de oração, se podem, uma vez que não tem a sede física. Pode falar um pouquinho, mãe Lucy, por gentileza? Nossa, lógico. A gente tem a nossa página no Instagram, seu7, @. Você vai encontrar a gente lá, eu coloco algumas questões, alguns posts. No momento a gente está sem a sede física, né? E participar da oração pode sem problema nenhum, né? Você pode fazer contato comigo, eu depois deixo o meu telefone para Luiz Felipe, eu posso deixar agora, né? Pode falar agora para a gente, que eu vou já anotar e colocar aqui para todos aqui. 21 96 ok. 435 40 20. 20, ok. Mãe Lucia. Esse é o meu privado, pode falar comigo no privado, se identificar, né? E eu incluo você no nosso grupo de oração, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas. Né? A gente tem um caderninho, as pessoas no grupo sempre solicitam oração para alguns irmãos que estejam necessitados, adoecidos, né? E a gente coloca no nosso caderno de oração, no qual esses nomes são ditos para que a gente possa fazer irradiação para esses irmãos. E depois da oração, a gente entra no estudo do livro. Fiquem à vontade, vai ser um prazer, né? O grupo é bem acolhedor, a gente troca informações sobre as nossas religiões, né? Com todo respeito, a base de tudo é o respeito, né? Respeitando todos. E foi muito bom a gente estar aqui conversando um pouco, né, sobre a Umbanda, mostrando que Umbanda não é brincadeira, né? Umbanda é coisa séria,
que a gente precisa ter o respeito com os outros, principalmente com seu dirigente. Ele está aqui, o dirigente está sempre para lhe orientar, lhe mostrar, lhe ensinar. Não sabemos tudo, nós estamos na caminhada sempre de aprendizado, sempre aprendendo para melhor ajudar os irmãos. E traga a sua religião no seu coração. Se comprometa com a religião. Eu digo para os meus filhos que o compromisso não é comigo, é com a casa, com o seu guia espiritual, que ele escolheu a casa, para ele poder trabalhar. Boa noite a todos e muito obrigada a todos que aqui estão presentes. Gratidão, mãe. Mãe Rosana, contigo agora, por favor. Vocês podem conhecer o Tula, como carinhosamente nós chamamos, que é o Terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, através do Facebook, @Terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, tudo junto, ou do Instagram. O nosso telefone, o telefone do terreiro e o WhatsApp é... Deixa eu anotar aqui. É 21, né? 21 99 635 62 15. A nossa casa ela fica localizada no bairro de Vicente de Carvalho, mas não está aberta ainda ao público. Assim que nós abrirmos, nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Então, convido vocês a entrarem nas nossas redes, a conhecer o nosso projeto social, é o Projeto Solidário. Como eu falei lá no início, nós servimos mensalmente quentinhas para os moradores de rua, e temos também um lanche comunitário no mês de julho, como foi um mês muito frio, nós tivemos a campanha do cobertor solidário também. Inicialmente é um grupo muito familiar e alguns amigos, e a gente está querendo expandir mais, então entra lá nas nossas redes, conhece um pouquinho lá do nosso projeto. Nós temos também algumas correntes que nós fazemos, e aí também são colocadas, são postadas nas nossas redes sociais, além do nosso grupo também, que é aberto, tá? Para quem estiver interessado. Muito obrigada a todos, foi um prazer assim, imenso estar aqui. Obrigado, pai Felipe, mãe Lucia, pai Luiz Fernando, Almirua, a todos vocês que estão aqui, até agora, até as 21h31 aqui com a gente. Um axé muito carinhoso para todos vocês e nosso saravá fraterno. Eu só tenho a agradecer às mães. A gente falou muito da intolerância religiosa, do trabalho, e eu lembrei, e aí o Sandro fez aquela pergunta do ponto, eu que sou muito musical, eu lembrei de um ponto aqui que marca muito essa questão da importância do trabalho no terreiro, que pode ser cantado para caboclo, para preto velho, que diz assim: não é brigando que se vence a guerra, é trabalhando que se faz gongar. Vocês estão vendo esse gongá, firmado esse caboclo, ajoelhado na fé de Pai Oxalá. Que a gente sempre possa ter o nosso gongá firmado na força de Vovó Maria Conga, do caboclo Tupinambá, de todos os guias das egrégoras de luz, e que o Mirua possa continuar auxiliando a Umbanda, as casas de Umbanda e os seus dirigentes. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Mês que vem eu estou de volta no Mirua Recebe, no dia 8 de outubro, com o pai Marcos de Oxalá, da Casa do Ogum Guerreiro do Oriente. E dia 27 de setembro, estamos todos juntos na inauguração da Rádio Mirua. Baixa o app, ajuda, nos dá o feedback se você está gostando, o que pode melhorar. Isso é muito importante. Avisa os amigos e até os inimigos também, quem sabe escutando um pouquinho de ponto, conhecendo um pouquinho eles melhor, aliviam o coração. Um abraço a todos, a bênção das mães. Até a próxima. Tchau para vocês. Boa noite a todos.